Ouvi um pastor dizer que se houvessem 4 ali reunidos, provavelmente viriam 6 ou 7 opiniões diferentes. E com essa brincadeira ele falou da diversidade de opiniões, de estudos, enfim, isso que permeia a cristandade desde sempre. Nós lemos nos evangelhos que Cristo teve que lidar com uma certa tentativa de divisão entre os seus, quando eles discutiam entre eles qual deles seria o maior. E aí Cristo precisou aplicar, então, um conteúdo para corrigir essa má tendência do coração humano. E também leremos hoje como é que o apóstolo Paulo lidou com essa mesma tendência, ou até mesmo com a prática da divisão que estava acontecendo na igreja. Olá, seja bem-vindo, aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos hoje aqui estudando a carta de Paulo aos Romanos, e hoje o nosso último vídeo dessa série. Hoje temos o prazer de juntos concluirmos essa carta, a leitura, o estudo. E eu estou muito feliz, como sempre estou, quando nós concluímos um estudo. Quero estimular você a ler sua Bíblia. Talvez você que me ouve não tenha ainda o costume da leitura e só ouça quando eu leio a Bíblia para você. Eu queria que você também lesse sua Bíblia, que você também absorvesse conteúdo por conta própria. Tire um tempo do seu dia, ore, fale com Deus, peça auxílio ao Senhor, leia sua Bíblia. E ainda mais, vou lhe dar uma dica, se você ler 4 capítulos por dia, antes de completar-se um ano, você terá lido toda a Bíblia. Já imaginou que coisa fantástica? Então hoje, vamos prosseguir na nossa leitura e primeiro vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela conclusão desse estudo maravilhoso. Obrigado porque o Senhor atendeu nossas preces e nos conduziu aprendendo e crescendo com a Tua Palavra. A Tua Palavra é riquíssima, tem tantos detalhes para nós, tanta coisa que pode acrescentar às nossas vidas. Não queremos perder nenhum deles, Senhor. Mais uma vez nos ensina. E oramos em nome de Jesus. E mais uma vez, e pela última vez nessa série de Romanos, diga você também o seu. Amém. Verso 17 do capítulo 16 de Romanos diz assim a palavra do Senhor. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Veja, Paulo está fazendo aqui uma recomendação. Tomem cuidado com quem? Aqui vamos separar uma coisa da outra para também não errarmos. O cuidado deve ser com aqueles que causam divisão. Não é com aqueles que têm opiniões distintas. Se você acompanha o estudo aqui, ou pelo menos já leu essa carta, você sabe que se a gente voltar um pouquinho a coisa, virar as páginas, nós vamos chegar ali aos capítulos 14 e 15, onde nós vimos Paulo lidando com pessoas com opiniões diferentes. E ele falou que isso não é problema. Pediu, inclusive, aos mais fortes que fossem tolerantes com os mais fracos na fé. Aqui o tema é outro. São pessoas que querem causar divisão. Pessoas que querem que realmente haja um partidarismo, que hajam brigas, que hajam pessoas que se separam umas das outras. É o termo que a gente usa, modernamente, o sectarismo. Sectarismo vem de secta, secção, cortar, dividir. E o que o sectarismo gera? Gera uma seita. Então, seita não é um grupo pequeno, ou um grupo minoritário, ou um grupo esquisito, ou um grupo do qual você não gosta. É um grupo que se dividiu. É isso que significa seita. É claro que a gente usa também no cotidiano seita para se referir de maneira pejorativa a alguns movimentos bem estranhos que tem por aí. Mas é isso. Paulo está recomendando muito cuidado com aqueles que querem causar divisões. E ainda, que põem obstáculo ao ensino que as pessoas têm recebido. São aquelas pessoas que, você que estuda a Bíblia, por exemplo, elas estão no nosso meio, tá? Não estou falando de gente que é contra a fé cristã. Isso a gente já entendeu. A pessoa é contra, ela não é da fé. Mas são aqueles que estão, às vezes, dizendo assim, eu também sou cristão. Mas você não deveria estudar a Bíblia. Porque a Bíblia não é um livro para se estudar. Você deveria simplesmente abrir numa página e ver o que está lá e aí interpretar. Não é isso que a própria Bíblia ensina. Nós vimos desde lá do princípio, quando lemos os livros de Moisés, ele dizendo que as pessoas deveriam conhecer o texto sagrado e deveriam tratar esse conhecimento, inclusive dentro das famílias. Então nós vemos uma necessidade, sim, de estudar as Escrituras, mas tem pessoas dizendo para você, não, elas se opõem ao ensino que você tem recebido. Elas não querem que você também tenha ensino. Elas não têm e não querem que você tenha. Ainda outros que vêm se opondo de outras maneiras, dizendo, não, mas isso aqui ninguém sabe se é verdade mesmo. E vem aí todos aqueles argumentos
que não são novos e que já foram tratados pela Igreja do Senhor. Inclusive, alguns são cientificamente tratados, né, depois do surgimento da ciência moderna. Eu vou só citar aqui alguma coisa ou outra para lhe ajudar. Houve uma época, já há bastante tempo, em que se dizia que a Bíblia tinha fantasias, como, por exemplo, os heteus do Antigo Testamento, um dos povos de Canaã, ou talvez hititas, que dizendo, esse povo não existiu porque não tem evidência. E aí isso cometia um erro grosseiro, que é chamar a falta de provas, chamar isso de prova de inexistência. Se diz que a ausência de evidência não é evidência de ausência. É mais ou menos assim, você viu um fato interessante e você tirou foto. E aí você não sabe onde guardou a câmera. Mas você viu. E aí você fala para alguém e a pessoa falou, tem foto para provar? Não. Então não existiu. Não. Existiu, eu só não tenho a foto. Depois você acha a foto, a câmera, e mostra. E a pessoa fala, tinha existido, eu me enganei. É o erro de chamar a falta de uma evidência, dizer que isso prova que não existiu. Então, não se encontrava nada sobre os heteus ou hititas, e aí se dizia que eles não existiram, até que se encontrou uma cidade inteira soterrada, com escritos, com esculturas, com arquitetura, com tudo. E aí surgiram uma série de estudos sobre esse povo, depois se encontrou mais lugares, né? Mas aí, pois é, não existiu. Outro, rei Davi. Alguns dizem assim, não existiu. Esse cara era chefe de uma tribo, ele era chefe de uma meia dúzia, 10, 15 pessoas, e aí exageraram a importância dele. Porque não tinha evidências desse grande rei, e começou a se achar em escavações, até de outros povos, né? Referências a Davi, se encontrou coisas lá mesmo, na terra de Israel, sobre Davi, se descobriu que ele era realmente um grande rei do Oriente Médio, controlava uma importantíssima rota comercial, e hoje até se entende que qualquer um que fosse rei naquela região seria grande, porque ali no Crescente, né, é rota comercial para tudo quanto é lugar. Então não teria como alguém reinar ali sem ser muito poderoso. E por aí vai, né? Então tem pessoas que põem essas objeções, tem gente até que se dedica a isso, né, a fazer vídeo e produzir texto dizendo que está tudo errado, e aqueles que vão lá provar que a Bíblia está errada. Outro dia recebi de um amigo, ele mandou por curiosidade, falou, você viu esse vídeo desse sujeito aqui? E eu olhei e o sujeito estava ali provando, né? E ele cometia diversos erros históricos. Diversas citações que ele estava fazendo eram erradas. Mas pessoas inadvertidas estavam vendo. Paulo está falando o quê? Cuidado. Cuidado com esses que querem se opor ao ensino que você tem recebido. Afastem-se deles. Paulo não está dizendo assim, vão lá e discutam com eles, provem que eles estão errados. Não, afastem-se deles. Às vezes alguns desses passam por aqui, pelos comentários do canal. Sabe o que eu respondo a eles? Nada. Eu me afasto deles. Eu não vou discutir com essas pessoas, porque elas não estão aqui para aprender. A gente percebe pela pergunta da pessoa. Tem muitas perguntas aqui que eu respondo, inclusive algumas exigem uma resposta tão mais elaborada que eu faço um vídeo especial. A série Pergunte Aqui está aí, né, para isso. Tem Pergunte Aqui que é só um tema que eu trato às vezes, né, porque é grande. E tem gente que vem com perguntas que são perguntas que não merecem resposta porque elas são carregadas de tolices, tentando simplesmente jogar sujeira no estudo bíblico. Né? Não são exatamente perguntas, são declarações que as pessoas fazem. Alguns fazem textos enormes. O que eu faço? Eu me afasto deles. Eu simplesmente não dou corda. Eu não respondo. Eu sigo aqui o ensino de Paulo. Recomendo a você que faça o mesmo. Não gaste seu tempo, suas energias com esse tipo de situação. Afastem-se deles. Pois essas pessoas, elas não estão servindo a Cristo, o nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Elas são escravas do próprio estômago, com a ideia de que o estômago seria ali a fonte dessa ansiedade, dessa ânsia, dessa necessidade de atenção a si mesmo. Né? Pessoas que às vezes vêm desafiar os irmãos com grandes baboseiras porque querem parecer grandes mestres, querem ter atenção. Já vi uma comunidade que eu visitei, um lá que era diácono, e aí ele veio para mim com umas frases de efeito, tentando até contrariar o conteúdo bíblico, e eu percebi, né, que ninguém ali da comunidade dava atenção para ele. E ele veio tentar buscar a minha atenção, eu também não dei atenção. Ele só queria causar tumulto. Essa pessoa nem sei como é que era diácono naquela comunidade. Servem a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Sim, há pessoas ingênuas que até deixam a fé, deixam mesmo de ler a Bíblia e de seguir a Cristo,
porque são ingênuos e acreditam nisso que ouvem. Como o caso que eu citei antes, tem outros tantos, né? Pessoas citam coisas e é pura baboseira, né? As pessoas não estão indo conferir. Eu tenho esse costume, eu sou aquelas pessoas chatas, né? Que quando me mandam, às vezes, algumas notícias e coisinhas que vêm lá pela comunicação do celular, por algum aplicativo de mensagens, eu sou aquela pessoa que dá uma pesquisada. E eu também não acredito no primeiro portal que aparece dizendo assim, olha, isso aqui é notícia falsa, porque às vezes aquele portal também está equivocado. Eu tento, se o assunto é interessante, eu tento cavar um pouquinho mais, né? E às vezes são coisas até sobre a história, e eu recorro aos livros, e às vezes até quem chama de notícia falsa é que está errado. Às vezes a notícia é quente. Então eu gosto de dar uma pesquisada em temas que me interessam, é claro. Tem coisa que eu só olho aquilo ali, eu não quero nem saber o que é. Mas eu gosto de pesquisar, gosto de me informar para não ser ingênuo. Porque pessoas ingênuas às vezes deixam de ler a Bíblia porque um desses aí falsamente alega coisas sobre a Bíblia e a pessoa, então não dá para confiar, né? Mas se ela pesquisasse um pouquinho, ela veria que aquele argumento já foi amplamente refutado, que é uma baita de uma bobeira, e aí a pessoa por ingenuidade, então, se deixou levar. Que aí vem essa palavra suave, bajulações, né? Gente ali, muitas vezes se fazendo de conhecedores, de grandes mestres. Não podemos desprezar, meus irmãos, a arte da retórica, tá? Vocês, alguns aqui têm comentado que eu me expresso bem. Isso é treinamento. Os antigos gregos e romanos faziam esses treinamentos e muitas vezes eles ganhavam debates sem estar com razão, simplesmente pelo uso de palavras. Hoje a gente tem muito essa questão do debate, né? Pessoas gostam de debater e, na verdade, não ganha um debate quem tem os melhores argumentos. Ganha um debate quem é melhor em retórica. Às vezes uma pessoa com profundo conhecimento científico até de um tema, tem lá um doutorado numa área, mas a pessoa mais tímida, mais comedida, pega lá um doido falante e parece que o doido falante dominou aquele debate. Na verdade, só usou recursos, né? Não deixou o outro falar, fez uma impostação de voz, citou autores que até não existem. Eu já vi uma pessoa, ela fez isso como brincadeira, ela citou autores que não existiam numa conversa. Depois deu boas risadas e falou, olha, gente, isso aqui não existe, eu estou brincando com vocês. Então não sejam ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, dos romanos. Por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. É isso que eu acabei de falar com você, nós precisamos ter a sabedoria, né? Ter essa sabedoria. Sabe em relação ao que é bom, mas sem malícia em relação ao que é mal. Não podemos ser aquelas pessoas ali que também devolvem o mal com o mal, que participam das sujeiras para tentar ganhar na situação. Não, a gente se afasta dessas sujeiras. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Os de Roma ainda veriam muita coisa acontecer, veriam ainda o imperador dessa época, que era Nero, enlouquecer, fazer desgraças, queimar uma parte da cidade, perseguir cristãos, queimar cristãos vivos, fazer coisas diabólicas. Mas Paulo aqui profeticamente diz, em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Essa palavra é para a igreja toda, para toda a igreja do Senhor. E isso aqui é uma palavra ainda a se cumprir nos últimos dias. Ele fala aqui em esmagar Satanás. É o fim da maldade debaixo da igreja. É a igreja sendo a noiva do Cordeiro, como nós vemos lá em Apocalipse, e Jesus, então, encerrando a maldade com o sopro de sua boca. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Aqui palavras de consolo. Está vindo coisas pesadas pela frente para esses romanos aqui, mas Paulo lembra. O Senhor vai esmagar Satanás debaixo dos pés de vocês e que a graça seja com vocês. Timóteo, meu cooperador, envia saudações. Timóteo, da carta de Timóteo, né? Paulo chamava ele de um filho na fé, e Timóteo estava junto com Paulo, ou esteve junto pelo menos, e também mandou sua saudação aos irmãos de Roma, bem como Lúcio, Jason e Sosípatro, que são parentes de Paulo aqui. E aí vem a pessoa que escreveu para Paulo, que era o Tércio. Tércio era o redator de Paulo. Era muito comum nas épocas antigas que se tivesse alguém bom nas artes da escrita, que não pense que é como hoje, tá? Que a gente pega um papel, o papel é fácil, qualquer lugar tem um papel, dá um papel aí, né? Sempre aparece um papel. Alguém aparece uma caneta? Aparece uma caneta, a gente escreve alguma coisa. Não, gente, naquela época tinha todo um pessoal que dominava as artes e as ciências de produzir os papiros ou os pergaminhos. Normalmente as cartas iam papiro, que era mais barato. E tinha o pessoal que sabia as técnicas da escrita, que envolvia produzir a tinta. E produzir a tinta não é qualquer tinta, né? Tinha tinta que se ficasse muito ácida, ela depois acabava furando o papel.
toda uma questão de técnicas maravilhosas. E aí tinha os profissionais para isso. O Tércio era aqui, um cooperador de Paulo, que fez isso, né? Paulo foi ditando e Tércio foi escrevendo. E então ele faz aqui também sua saudação. Só curiosidade, tá? Tércio era o nome que se dava nessa cultura aqui ao terceiro filho homem. Era muito um costume chamar, muito comum esse costume de chamar de Tércio. É tipo, ó, o terceiro, né? Então Tércio redigiu essa carta, também saúda. E aí que é a hora que Tércio fala assim, Paulo, deixa eu escrever aqui uma coisa minha, tá? Eu, Tércio, redigi essa carta, saúdo vocês no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, enviem saudações. E Erasto, o administrador da cidade, e nosso irmão Quarto enviam saudações. Tinha o terceiro, mas também tinha o quarto. E o Erasto era aqui essa palavra administrador, tesoureiro, escrivão, era uma pessoa, um importante cargo, né, para a cidade, e ele também enviou a sua saudação. Também se converteu. E isso daqui será importante quando nós vemos também depois a carta aos Coríntios, mas por hora, isso aqui tá bom. E seguimos então. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém? Tem até alguns manuscritos antigos que não tem essa frase aqui, mas como é uma frase que aparece muito na Bíblia, ela não há dúvidas que é conteúdo bíblico, né? E aqui está mais uma saudação da graça. E aí Paulo vai fazer então o seu encerramento, né? Estilo de Paulo, frases bem longas, bem elaboradas, e que nós vamos trabalhar juntos aqui essa porçãozinha derradeira, né, do 25, 26 e 27. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto dos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada a glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém! E a gente suspira com essa frase longa que eu vou ajudar vocês agora a quebrar aqui em pedacinhos, a gente entender. Paulo está fazendo o quê? Ele está fazendo uma exaltação a Deus, tá? Então aqui é uma glorificação do Senhor. Ele já saudou todos os irmãos, deu suas recomendações e vai fechar aqui com o seu glória a Deus, como nós temos, por exemplo, aqui uma coisa mais recente na história, né? O grande compositor Johann Sebastian Bach, cristão, compôs muitas peças cristãs. Ele tinha um costume, quando ele fazia lá as suas partituras, ou até quando ele ditava, ele pedia, no finalzinho de todas elas, tem 3 letrinhas, S, D, G. Só lhe deu glória, glória somente a Deus. Era a saudação final também que ele colocava ali. E Paulo aqui então vai dar o seu glória somente a Deus, mas bem mais explicado. Bom, ele está falando daquele que tem poder para confirmá-los no meu evangelho. Paulo diz assim, o meu evangelho, as minhas boas notícias. Ele assumia isso. Paulo era um homem que ele não tinha uma falsa modéstia. Ele dizia assim, eu sou apóstolo e foi Cristo que me mandou ser apóstolo. E eu estou aqui pregando o meu ensino, o meu evangelho. Não que esse evangelho fosse diferente de outro, mas ele está assumindo aqui a responsabilidade pelo que ele está fazendo. Ele está dizendo assim, estou botando meu nome nessa história aqui, tá? Estou assumindo a responsabilidade. Como ele disse em outra ocasião, olha, vocês me imitem, assim como eu estou imitando a Cristo. Olhem para a minha conduta, eu estou imitando a Cristo, então olhem para mim e me imitem também. Ele assumia essa postura pública de homem de Deus e assumia a responsabilidade. Então, pela proclamação de Jesus Cristo, então ele fala, o evangelho proclamado, que é boa notícia, proclamação de Jesus Cristo, de acordo, que é importante, hein? De acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados. Por quê? Porque muita coisa foi profetizada no Antigo Testamento a respeito da vinda do Messias, a respeito do evangelho indo para povos que não são judeus, para os gentios. Mas, estudando o Novo Testamento, a gente percebe que a igreja, como ela foi formada na sua totalidade e a expansão que ela teve por todo mundo, que foi para todas as terras, isso era um mistério oculto no Antigo Testamento. Haviam indícios, haviam apontamentos, mas não havia uma plena explicação de que seria tão grandioso esse ministério. Então, esse é o mistério oculto nos tempos passados. Mistério oculto, hoje já para nós então revelado. Mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno. Porque quando a gente olha hoje para a realidade, igreja, ao longo da história, a gente também olha para as escrituras e percebe, lá tinha indícios, estava apontando. O pessoal não conseguiu ver o quadro todo, mas realmente já tinha, não foi nada de diferente do que foi profetizado. Só que não se enxergava a amplitude desse alcance. Para que todas as nações venham a crer nele e obedecer. Então tudo isso, esse mistério oculto, confirmado nas escrituras, é para obediência das nações. Como a gente tem visto acontecer, né? Inicialmente ali, o evangelho aconteceu ali na terra de Israel, um pouquinho por fora ali, Decápolis,
lá no norte, em Sidom, de repente expande, vai pegando ali todo o Oriente Próximo, né? E aí daqui a pouco está indo para o norte da África, está indo para regiões um pouco mais orientais, vai lá para a Península da Ásia Menor, vai para o Ilírico, como Paulo já citou, vai pegando a Europa, vai indo, chega o Evangelho, as porções ali, Grã-Bretanha. Daqui a pouco as navegações começam a levar o Evangelho para outros lugares, e vai indo, vai indo, vai indo, para quê? Para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. E ainda estamos em processo. E ainda há missionários em campo, e ainda há missionários para serem enviados. Ainda existem grupos étnicos para serem alcançados. Ainda existem idiomas para a palavra de Deus chegar. Traduções ainda precisam ser feitas. Essa jornada continua. Vamos orar por aqueles que estão botando lá o seu rosto na frente desse campo de batalha e abrindo campos novos. Sim, ao único Deus sábio seja dada a glória para todo sempre. Ele não está falando aqui, conforme tem tradução que talvez possa parecer, né, ao único Deus sábio, né, o único Deus sábio, tem outros deuses, mas só esse é sábio. Não, não, não. É uma coisa só. Deus, ele é único, e Deus, ele é sábio, ele é o dono da sabedoria. Aliás, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como lemos lá em Provérbios. Seja dada a glória para todo sempre, ou seja, toda a glória, não só no momento da história, mas em toda a eternidade, por meio de Jesus Cristo. Cristo veio à Terra para glorificar o nome do Pai. E sempre é lembrado o nome dele na glorificação do nome do Pai. Nós temos acesso ao Pai porque Cristo abriu esse acesso. Então, por meio de Jesus Cristo. Amém. Diga também o seu amém. Que bom, concluímos. Graças a Deus. Bom, o conteúdo da mensagem do texto de Romanos está concluído. E se você queria apenas ver essa parte, já está encerrado por aqui. Mas eu quero dar aquela palavrinha costumeira com aqueles que viram todos os vídeos e acompanharam toda a leitura e explicação da carta aos Romanos. Agora é uma palavrinha para você que está vindo junto aqui. Vou até fechar a Bíblia para indicar que o conteúdo bíblico aqui está concluído. A você, mais uma vez, eu digo meus parabéns. Seja você que acompanhou só Romanos, ou você que acompanhou já mais livros também. Parabéns por ter se dedicado a absorver conteúdo da palavra de Deus. O Senhor Deus já recompensa você e recompensará muito mais. Ter conhecimento do sagrado, do santo, conhecer a palavra de Deus é essencial a todo ser humano. Claro que muitas pessoas nem mesmo conhecem ainda a Cristo, né? Mas é essencial, é essencial. Esse livro, ele é a nossa regra de fé e prática. Esse livro não contém todo o conhecimento da humanidade, obviamente, mas ele tem o conhecimento do que nós precisamos para a fé e para a prática da vida de fé. Que bom que você acompanha essa jornada. Romanos, é um texto com temas essenciais para o entendimento do sagrado. E sinta-se, então, parabenizado e sinta-se estimulado a continuar nessa jornada. Se você só acompanhou Romanos, eu quero convidar você a voltar um pouquinho mais. Tem playlists aqui no canal, tá? Procure na aba playlists. Tem Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João, Atos dos Apóstolos, Gálatas, que eu puxei para antes de Romanos por causa da temática, né, que era necessário, e agora Romanos. Conheça esse conteúdo, cresça na palavra de Deus. Tem mais séries aqui no canal também, tem Pergunte Aqui, tem a série Textos Antigos, que é só uma introdução a cada livro do Antigo Testamento, que um dia a gente ainda vai estudar juntos, né? Mas lá para frente. E leia sua Bíblia. Leia sua Bíblia. Então, você conquistou esse conteúdo de Romanos, louvado seja Deus. Conquiste também o conteúdo de toda a Bíblia. Leia lá 4 capítulos por dia, pelo menos, para que em menos de um ano você tenha absorvido já tanto conteúdo, tenha lido toda a Bíblia. Parabéns mais uma vez a você, que bom. Eu fico muito feliz pelas pessoas, dentre todas essas que têm concluído os livros junto comigo. Algumas vêm aqui nos comentários e relatam isso, e eu me alegro com cada uma. Não só com as que comentam, mas também com os outros que eu sei que concluem esses estudos. Eu tenho dito e digo mais uma vez, vocês que têm estudado a Bíblia comigo, vocês hoje estão num percentual muito pequeno da cristandade. Vocês hoje já formam uma ponta de lança, um grupo muito, muito, muito pequeno ainda, infelizmente,
daqueles que já têm um conhecimento amplo da palavra de Deus, as pessoas que conhecem 4 evangelhos, Atos, Gálatas, Romanos. Olha, é tão pouca gente que tem esse conhecimento. Muita gente já leu, mas assim, estudar, né, entender as passagens, fazer associação com outras, são poucos. Você que fez isso, parabéns, parabéns mais uma vez. Eu não vou me cansar de dizer isso. Já vou encerrar o vídeo, tá? Mas eu preciso expressar a minha alegria por essa conquista nossa. Minha, aqui do canal, né? A primeira vez que eu dou esse conteúdo em vídeo, já dei esse conteúdo em sala de aula, mas agora em vídeo foi a primeira vez, então me alegro de ter deixado esse registro para você que está aqui e para você que chegou agora, muitos anos depois desse vídeo ter sido gravado. Também me alegro por isso e me alegro especialmente por cada um que está acompanhando e estudando a palavra de Deus. Isso é transformador. Transformou a minha vida. Transformou a vida de muita gente que eu conheço. Eu tenho certeza que se você está estudando a palavra de Deus, a sua vida já está dando frutos de transformação. Prossiga. Anime outros ao seu redor. Traga outros com você para essa sua jornada de leitura da Bíblia, de estudo da Bíblia. Leve o evangelho a outras pessoas. Se você tem condições de ensinar, ensine a outros. Ofereça esse conteúdo e vamos juntos ajudar a glorificar o nome do nosso Pai. Muito obrigado pela sua companhia. Foi um prazer caminharmos juntos em mais essa jornada e vamos para a próxima jornada, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá!